Olá a todos, todes, todas. Meu nome é Andresa Mara da Fonseca, sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte e estou aqui para apresentar o meu trabalho, Bacurau e os Museus, breves conexões. Este ensaio, na verdade, ele visa estabelecer breves conexões entre o filme Bacurau e os museus, que podem trazer algumas reflexões acerca da relação entre a sociedade e os museus como forma de valorização e manutenção das culturas e das vidas. A intenção desse texto não é fazer nenhuma análise aprofundada do filme, nem crítica de arte, nada disso. É sim apontar possíveis contribuições sobre o potencial educativo do museu por meio das referências do filme. Então, tentar traçar esse link entre o filme e a relação do Museu de Bacurau com as possibilidades educativas dos museus para a nossa sociedade no que diz respeito à visão desses equipamentos como espaços de memória viva, de valorização da cultura, de resistência, para ver o passado com as lentes do presente de maneira a intervir e projetar o futuro. O referencial teórico que eu utilizei foi sobre museus, infância, educação e afrofuturismo. A metodologia foi uma metodologia de cunho bibliográfico, né? E pensar essa projeção para o futuro, intervenção do vivido, partindo de referências próprias e dos acervos dos museus, flerta com viés afrofuturista, como bem apontam Fábio Cabral e Kênia Freitas, que, em minha livre interpretação, interroga o passado e o presente, reinterpretando-os sobre suas referências com vistas à mudança de pensamento para um futuro diferente. Este exercício do olhar e do pensar pode potencializar e surgir novos conhecimentos para as vivências, os fatos históricos, os acervos museais e proporcionar uma leitura crítica, além também de ampliar repertórios, redes de relações, de experiências e estratégias de resistência para que cada visitante no museu, com um olhar atento aos acervos, crie suas próprias narrativas sobre a ótica de suas vivências culturais. Expor, comunicar, preservar, educar por meio dos acervos dos museus, como aponta Fonseca, pois os museus são lugares de ação, conhecimento, sensação e prazer. Então, esses são lugares, sim, para a vivência do lazer, da ludicidade, para construir sentidos e para mostrar também percursos construídos. O filme mostra esse percurso construído e em construção de memória viva e latente daquela comunidade. Como na cena em que os forasteiros, um homem e uma mulher que chegam na moto e que no decorrer da trama se revelam espiões, eles encontram alguns moradores que os indagam sobre o interesse de conhecer o Museu de Bacurau. Logo, logo eles disseram com desdém que não tem interesse não, que só estavam de passagem conhecendo o lugar, fazendo trilha. Mas a minha tese sobre a relevância desse espaço, o Museu de Bacurau, foi confirmada no momento do ataque dos gringos e dos forasteiros, que revelou a dimensão material e imaterial desse espaço, por meio de seus registros e artefatos que compõem seu acervo e que foi destacado no momento de resistência e luta pela sobrevivência. Essa resistência foi escancarada pela luta armada e mostrou como as referências do passado foram reinterpretadas e o conhecimento ressignificado para ações presentes e a perpetuação da comunidade. Esse museu, como um lugar de ação, de conhecimento, de memória, de experiência, de envolvimento, de manipulação dos objetos. A utilização dos artefatos mostra também como o conhecimento do passado pode transformar o presente e o futuro. Faltou aos forasteiros esse olhar sensível, pois estavam ludibriados pela falsa noção de superioridade e hierarquização de saberes, por acharem que aquela comunidade era frágil, pequena e fácil de dizimação. Esses padrões do poder hegemônico, excludentes, silenciadores e hierarquizantes da sociedade foram explicitados diversas vezes no filme, até mesmo quando os forasteiros brasileiros que se acharam os brancos do lugar foram discriminados com pitadas de racismo, xenofobia e violência.
Na contramão dessas posturas de segregação e discriminação, a população da comunidade de Bacurau se uniu e construiu estratégias de sobrevivência. Além da estratégia de sobrevivência, esse pertencimento e a noção era nítida, que desde a infância era mostrada, como quando o forasteiro chegou e perguntou: quem nasce em Bacurau é o quê? A criança responde sorrindo: pessoas. Gente, para além desse pertencimento, a noção de humanidade, essa cena apresenta também como as crianças são potentes e competentes ao formular interpretações da sociedade, dos outros e de si próprios. Esse filme mostra como uma população protagonista, presente, atuante e unida pode sim resistir no presente e se projetar para o futuro, usando dos seus artefatos, dos seus registros, da sua cultura. Criar uma população consciente, protagonista, que carrega seus referenciais e utiliza artefatos culturais para ressignificar o presente e transformar o futuro deveria ser o objetivo da educação, como materializado no filme. Assim, entende-se a função desses museus enquanto espaços educativos e socializadores, de transmitir a história com conteúdo material e imaterial, mas também ficar atento às exposições, aos aspectos, aos conjuntos de símbolos que prestigiam esses espaços, que precisam ser significados e ressignificados de maneira crítica. Então, essa possibilidade de problematizar o presente, ao analisar o passado, ainda promove novas experiências que ampliam as relações com o conhecimento e a valorização das diversas culturas, podendo ser também espaço de resistência e de luta. A educação deve, pode e precisa potencializar esses pressupostos.